Bom dia, meus irmãos queridos. Graça e paz de Jesus sejam sobre o coração de todos. Eu queria começar fazendo uma referência à palavra que o Senhor nos enviou no retiro de Páscoa, onde a gente foi alvo de uma misericórdia, de uma graça tão grande, onde o Senhor trouxe uma revisão de fundamentos, ao mesmo tempo feita de forma tão profunda e tão simples, que realmente lavou nossos corações. E essa ministração da Páscoa, ela começou com o José Gustavo, no primeiro período, nos falando sobre o homem espiritual. E nos falava o José Gustavo a respeito desse tema, nos lembrando que nós, seres humanos, nós somos assim como Deus, numa semelhança à constituição de Deus, que é trino. Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho e Ele é Deus Espírito Santo. Nós homens também somos compostos de três partes. Nosso ser tem três partes constitutivas, quais sejam o corpo, a alma e o espírito. Nosso corpo, a parte física, com a qual a gente se relaciona com o mundo físico, através dos 5 sentidos. Através do nosso tato, da nossa audição, da nossa visão, do olfato, do paladar. Esse é o nosso corpo físico. No outro oposto, nós temos a parte mais nobre do ser humano, que é o espírito. O espírito do homem é a parte mais nobre porque é a parte que tem contato com o espiritual, com Deus. Deus é espírito. Nós não entramos em contato com Deus usando o nosso corpo e também não entramos em contato com Deus usando a nossa alma. Nós só podemos entrar em contato com Deus através do Espírito. E as funções do Espírito são a consciência, que é a bússola que Deus colocou dentro de nós, que nos dá a consciência daquilo que é certo e que é errado, não do nosso ponto de vista, não do ponto de vista da cultura do mundo, mas do ponto de vista do próprio Deus. A consciência nos vai balizando, vai colocando assim os sinais no nosso caminho para que a gente possa decidir as coisas e sentir entre aspas, porque é uma função do Espírito, né? Mas para que a gente possa saber aquilo que está agradando a Deus e aquilo que não está agradando a Deus. Ele colocou essa função no nosso espírito. Uma outra função do espírito é a intuição. É através da intuição que a gente recebe palavras de Deus. É através da intuição que Deus comunica a nós aquilo que Ele quer para a gente num momento específico. Muitos de nós já tivemos a experiência muito abençoada de a gente, por exemplo, estar numa reunião, estar no culto, ou estar no grupo caseiro, ou estar no trabalho, em qualquer outro ambiente, e de repente a gente sente uma direção de Deus, que a gente deve levantar do nosso lugar e falar com uma pessoa e entregar uma determinada palavra para ela. Ontem o Everton, nós estávamos no encontro de fundamentação, e o Everton estava nos contando uma experiência assim, que ele teve. Ele e a Carmélia estavam no aeroporto se preparando para embarcar no seu voo, e Deus falou com ele e disse assim: conversa com aquelas moças ali do balcão, aquelas atendentes da companhia aérea. Uma delas perdeu recentemente um filho. Vai lá e diz para elas que eu vi tudo. Eu vi o sofrimento e que eu a amo muito. E o Everton, então, o que ele fez? Ele foi. É um exemplo para nós de ousadia e de obediência. Ele foi lá, abordou as moças e falou com elas assim: olha, eu não sei qual de vocês duas, eu não conheço a vida de vocês, mas eu quero dizer que Deus me disse isso. E entregou essa palavra a elas. Como é que o Everton recebeu uma palavra sobre uma situação da qual ele não tinha conhecimento previamente, para pessoas que ele também não conhecia, ele recebeu essa palavra? Isso é através da intuição. Essa é a função do nosso espírito, que recebe essa comunicação com Deus. E a terceira função do nosso espírito é a comunhão.
É a comunhão, a função do Espírito chamada comunhão, que nos capacita a sentir a presença de Deus. A comunhão é o nosso quartinho, onde a gente senta, nós e o Senhor, e conversamos com Ele, e Ele conversa conosco. É na comunhão que nós sentimos que nós somos de fato filhos dEle e que Ele é o nosso Pai. É na função da comunhão que nós temos de fato esse contato com Deus, onde a nossa identidade como filhos de Deus é reforçada. É ali que nós somos formados nesse relacionamento precioso com Ele. Esse é o nosso espírito, a parte mais nobre do ser humano. Só que entre o corpo e entre o espírito está a alma, a terceira parte constitutiva do homem. E a alma também tem as suas funções. Quais sejam? O intelecto, a nossa inteligência, a nossa capacidade lógica de compreender as coisas desse mundo, de receber os ensinamentos, compreender como as coisas funcionam, a nossa inteligência, nosso intelecto. Também estão na alma nossas emoções, nossos sentimentos, a alegria, a tristeza, enfim, né? As emoções a gente conhece bem. Na verdade, as emoções estão sempre muito vivas em nós. Elas estão sempre querendo nos empurrar para um lado ou para o outro. As emoções a gente conhece muito bem. E o terceiro parte constitutiva da alma, e sobre a qual eu gostaria de falar um pouquinho nessa manhã, é a nossa vontade. A vontade do homem, a vontade que Deus colocou no ser humano. Em 1 Tessalonicenses 5:23, projeta para nós, por favor, Estherzinha. Esse é o único texto da Bíblia que fala bem claramente, e nem precisaria, mais clareza do que isso. 1 Tessalonicenses 5:23, 23, querida. Isso. O apóstolo diz: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estão as três partes do homem colocadas: espírito, alma e corpo, uma do ladinho da outra. E depois em Hebreus 4:12, nós temos o texto em que definitivamente diz que alma e espírito não são a mesma coisa. Alma e espírito podem se confundir porque elas não são físicas, não é uma parte onde eu posso tirar uma radiografia e enxergar a alma separada do espírito. Elas estão dentro de nós, são intangíveis, eu não posso tocar. Então muitas pessoas acham que elas são a mesma coisa, mas não são. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra no homem, no ser humano, até o ponto de dividir alma e espírito. Assim como uma faca, um cutelo do açougueiro divide as juntas e as medulas quando ele está desossando ali um animal, assim como essas coisas que originalmente estão bem grudadinhas, o açougueiro vai lá e separa elas com o cutelo, com a faca do açougueiro. A palavra de Deus faz a mesma coisa, é uma espada que ela sim consegue fazer divisão clara entre a alma e o espírito humano. E ela é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração do homem. Então a alma e o espírito, eles ficam meio que confundidos dentro de nós. Mas nós, como os discípulos de Cristo, através da palavra de Deus, precisamos aprender a ir fazendo clara distinção entre alma e espírito. Por quê? Porque nós não podemos viver pela alma, nós precisamos viver pelo espírito. Amém? Quando nós não conhecíamos a Cristo, o nosso espírito estava sem função, vamos dizer assim. Não é que ele não existisse, nem que ele estivesse totalmente morto. Mas o pecado prejudica todas as funções do espírito, porque o pecado prejudica, nas palavras do profeta Isaías, faz separação entre nós e Deus. E se o espírito ele existe para ser o ponto de comunhão nosso com Deus, então
quando estávamos sem Cristo em pecado, nosso espírito estava prejudicado. E nós vivíamos 100% pela alma. Vivíamos 100% levados pelas emoções e levados pelo nosso intelecto. Uns se inclinam mais para o racional, outros se inclinam mais para o emocional, mas o ser humano sem Cristo, ele fica levado por essas duas forças. Mas nós não somos mais pessoas sem Cristo. Agora nós somos discípulos de Jesus e nós fomos recriados, nosso espírito foi recriado. Agora ele está em plena função e agora a palavra de Deus vai lá e faz a separação. E agora nós temos que aprender a entrar na comunhão para receber sempre a palavra de Deus através da intuição e fortalecer a nossa consciência em tudo. E nós estamos dessa forma guiados pelo Espírito para que o Espírito governe sobre a alma e o Espírito e a alma usem o corpo para poder passear por aí. Assim nós devemos andar. Mas tem uma parte muito importante que faz, vamos dizer assim, que é importantíssima para traduzir as ordens e traduzir as coisas, o governo de Deus. Para traduzir o governo de Deus que chega até nós através do nosso espírito. Ele chegou na comunhão, ele chegou através da intuição, ele está marcando a nossa consciência fortemente. O governo de Deus está vindo sobre nós, mas ele precisa ser traduzido na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Ou seja, precisa sair do espírito, passar pela alma e se estabelecer no nosso corpo também. E qual é a parte que Deus colocou em nós e que precisa fazer essa ligação? É a nossa vontade. E para a gente compreender claramente a questão da importância da vontade, a primeira coisa que eu gostaria é que a gente fortalecesse o conceito, o que é vontade. Nos atrapalha um pouquinho porque no coloquial, no dia a dia, a gente costuma usar a palavra vontade para expressar desejo. Eu estou com uma vontade de comer um sorvete hoje. Levanta de manhã, o despertador toca, aquela chuva, aquele friozinho. Hoje eu não estou com vontade de trabalhar. Hoje eu não estou com vontade de ir para a escola. Eu estou com uma vontade de dar uma saída, eu estou muito em casa. Percebam que a gente usa a palavra vontade para expressar o nosso desejo. O que eu gostaria, o que eu quero fazer, o que eu não quero. Mas a vontade no sentido que nós vamos tratar aqui, no sentido, posso dizer assim, bíblico, não significa desejo. Vontade, e o dicionário pode confirmar isso, vontade é a faculdade de tomar decisões livremente. Vontade é o centro decisório da nossa alma. É a nossa capacidade de decidir. Vontade é decisão. Vontade é o poder de decidir. E Deus colocou em nós, no ser humano, a vontade como uma capacidade muito estabelecida. E ele depende dessa capacidade, ele depende de que nós usemos essa capacidade corretamente, para que aquilo que chega ao Espírito seja traduzido nas nossas atitudes de vida. É pela vontade que eu obedeço, é pela vontade que a palavra de Deus é praticada. Deus nos fez de tal maneira, meus amados irmãos, que a vontade que Ele colocou em nós, Ele mesmo se restringiu a não passar por cima dessa vontade. Ou seja, todas as decisões que nós tomarmos, nós vamos tomar elas, certa ou errada, Deus não vai impedir. E depois nós vamos ser responsabilizados pela decisão que tomamos. Diferente de um animal, por exemplo, se um cachorro morde uma pessoa na rua,
Ele não pode ser preso, depois levado para o tribunal e julgado, e vou dizer: senhor cachorro, o senhor sabia que não era para morder essa pessoa, o senhor mordeu essa pessoa, o senhor vai ficar na cadeia por um tempo. O animal não pode ser responsabilizado pela decisão que ele tomou, ele seguiu, na verdade, o seu instinto. Nós vamos ser responsabilizados, e somos de fato. Se eu cometo algo ilícito, se eu cometo algo que infringe a lei, eu vou ser levado diante da justiça humana, e eu vou ser lembrado de que mesmo que eu estivesse com muito desejo de bater no meu vizinho, porque ele estava ouvindo o som muito alto, mesmo que eu tivesse com muita gana de fazê-lo, eu precisava ter usado a minha vontade, o meu poder de decisão, para não cometer a violência, que eu sabia que era contra a lei e que agora eu vou pagar. Compreende, irmãos? Deus colocou a vontade em nós e nós somos inteiramente responsáveis por ela. Dentre os 3 componentes da alma humana, certa vez o nosso querido Moisés estava ministrando sobre esse assunto, né? E ele fez a seguinte comparação, muitos aqui vão lembrar. Ele disse assim: vamos falar então sobre a relação dessas 3 componentes, o intelecto, as emoções e a vontade. Vamos dizer então o seguinte: o intelecto é como se fosse esse tablado aqui, esse tablado, é o tamanho do intelecto. Em relação ao intelecto, os nossos sentimentos têm o tamanho do prédio inteiro. Ou seja, eles são bem maiores do que esse tablado aqui. O que significa isso? Que a força do sentimento é maior do que a do intelecto. A gente sabe que muitas vezes acontece isso, as pessoas tomam decisões muito ruins, apesar de que a cabeça e o bom senso estão dizendo para não tomar, mas a emoção leva e acaba dominando e acaba levando a pessoa a uma decisão ruim. Só que, se o intelecto é do tamanho desse tablado e os sentimentos são do tamanho desse prédio todo, qual é o tamanho da vontade? A vontade é o tamanho dessa quadra inteira, do quarteirão inteiro. Ou seja, quando a vontade está sendo bem exercida, não tem para as emoções e também não tem para o intelecto. Essa é a razão pela qual também a gente vê pessoas tomando decisões que vão contra a inteligência e contra os sentimentos. E elas decidem, elas vão igual, e elas fazem. Estava falando para os jovens, eu recordo, por exemplo, de uma reportagem que eu li, de uma mãe que estava com seus filhos, estavam visitando um parque de vida selvagem, estavam observando ali a área dos cães selvagens, que aliás, cães selvagens a gente pensa, né, cachorro, né? Mas o cão selvagem é um animal extremamente perigoso, muito, muito mesmo. E eles estavam visitando ali a área dos cães selvagens, e um dos filhos pequenos se inclinou sobre a janela e acabou caindo para dentro da área. E o que aquela mãe fez? Imediatamente ela pulou atrás. E caíram os dois ali. Ora, a decisão daquela mãe foi contra o seu próprio instinto de preservação, foi contra o bom senso e a inteligência, porque não tinha o que fazer, mas ela decidiu e ela foi. Contra talvez até mesmo as suas emoções, no sentido da emoção do amor pelo filho, podemos dizer que ela seguiu essa emoção, mas ela já não tinha mais nada que fazer. Ela decidiu ir e ela foi. Então, quando nós decidimos alguma coisa, nós fazemos. Porque a emoção, ela pode ser forte. O intelecto tem também a sua força, mas a decisão subjuga a tudo. E é por esse motivo, meus irmãos, que quando o Evangelho é dirigido até nós, ele se dirige justamente pedindo uma resposta da nossa vontade. O Evangelho é uma mensagem maravilhosa e ela faz muito sentido, ela pode ser compreendida aqui pelo meu intelecto.
E eu sempre costumo dizer, as pessoas que estão mais próximas de mim me ouvem falar isso várias vezes, se tem uma mensagem, se tem algo que faz sentido neste mundo aqui, é o Evangelho. Ele faz total sentido. Depois que a gente se converte, sob a luz do Evangelho, debaixo da lente da nossa vida transformada, a gente começa a entender as coisas que antes não fazem sentido, agora faz. Se tem uma coisa que faz sentido, é o Evangelho. Mas a palavra de Jesus não é dirigida primeiramente para nosso intelecto. E também não é dirigida primeiramente às nossas emoções. É certo que às vezes as pessoas ouvem pregações e essa pregação toca nas suas emoções. Tem pessoas que choram, tem pessoas que se emocionam das mais diversas formas. O Evangelho ele tem essa intensidade. E o Evangelho é relacionamento, ele é amor. É claro que ele vai bater nas nossas emoções. É claro que quando eu sentir o amor que Deus tem por mim, quando eu começar a me dar conta do quanto Ele me ama, quando eu começo a me dar conta de que eu ofendi a Deus com a minha vida de pecado, isso vai afetar minhas emoções, vai produzir um resultado. Mas o Evangelho, a mensagem da pregação, não foi dirigida primeiramente às minhas emoções. Para onde que ela foi dirigida? Para a minha vontade, pedindo a minha decisão. Marcos 8, 34 e 35, por favor, Esther. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja bem, se alguém concluir que a minha mensagem é a melhor que existe no momento, se alguém fizer uma análise detalhada e chegar a essa conclusão, me siga, é isso que diz ali? Não. Se alguém sentir aquela emoção forte, se alguém sentir que o seu coração está aquecido e que aquilo ali é uma coisa que dá uma alegria, um êxtase, se alguém sentir tudo isso, me siga, é isso que diz aqui? Não. Aqui diz: se alguém quiser, e querer é decisão. Siga-me. Por que ele precisa decidir isso bem certinho? Porque ele vai precisar negar a si mesmo. Ele vai precisar tomar a cruz e vai precisar caminhar atrás de Jesus Cristo. Próximo versículo. E façam isso corretamente, porque se alguém quiser salvar a sua vida, vai acabar perdendo. Mas aquele que de fato abrir mão completamente da sua vida por causa do mim e do Evangelho, esse sim vai salvar. Quando Jesus chama alguém e Ele pede essa decisão, quando Ele nos chamou e nós decidimos, a nossa decisão foi tomada com inteireza de coração, de forma integral, sem deixar nada de fora, sem deixar nenhuma reserva, sem querer salvar nada, mas entregando tudo, colocando a nossa vida completamente nas mãos do Senhor. Porque se a gente quiser ainda fazer um meio termo, a gente entrega, mas a gente entrega uma parte, mas segura uma parte, não vai dar certo. A gente vai acabar perdendo a nossa vida. Mas aquele que entrega tudo, aquele que decide completamente, esse vai salvar a sua vida. Lucas 9, 59 e 60, por favor. A outro Jesus disse: siga-me. E ele respondeu: Senhor, só um pouquinho, deixa primeiro que eu vá sepultar o meu pai. Vai sempre existir objeções, vai sempre existir problemas, vai sempre existir coisas que vão pedir que a gente modifique um pouquinho ou adapte a decisão de resposta nossa ao Senhor. Mas qual foi a resposta de Jesus para esse homem? Jesus disse: deixa que os mortos sepultem os seus mortos, você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. O que Jesus estava dizendo aqui, né? A primeira vez que eu li esse texto, ou das primeiras vezes, eu pensei:
Puxa vida, mas Jesus foi meio insensível aqui, né? Deixou nem o rapaz voltar lá para sepultar o próprio pai. O que nós precisamos compreender é que o Senhor sabe a hora de todas as coisas. E quando Ele diz uma coisa, Ele não está dizendo assim, é mesmo, pensando bem. Não, desculpa, eu não lembrei que teu pai tinha morrido. Vai lá e faz isso, depois tu volta. Se Jesus disse, vem e segue-me, aquela era a hora disso. Ele falou assim, não. Deixa que as pessoas que não estão recebendo o meu chamado ainda, aqueles que ainda estão mortos espiritualmente, deixa que eles cuidem disso. Porque essa é a hora que eu estou te chamando. Essa é a hora da tua decisão. Não deixa nada atrapalhar isso. Eu falei, decida sobre o que eu falei. Eu chamei, decida me seguir. Não fica olhando para o lado, não fica pensando. Essa é a tua hora. Não deixa nada atrapalhar. Vem comigo. Vem andar comigo. O Espírito Santo continua sempre apelando o quê? A nossa vontade e a nossa decisão, dia após dia. Em Mateus 7, 24 a 27, por exemplo, nós temos a parábola dos dois construtores. Essa é uma passagem muito amada, e muito prática e muito querida. Eu mesmo gosto muito de usá-la, e é uma das primeiras passagens que me vem à mente, quando eu tenho a oportunidade de sentar com uma pessoa e conversar com ela sobre o reino de Deus. Eu uso muito essa passagem para fazer uma comparação, para levar essa pessoa ao que Jesus disse. Qual é a diferença entre alguém que está em Cristo e alguém que não está em Cristo? E eu falo então para essa pessoa que a vida de alguém que não está em Cristo, que ainda não fez as pazes com Deus, a vida dela é como uma casa, pode ser uma casa maravilhosa, mas construída sobre areia. Essa casa vai ficar sendo maravilhosa até o dia em que realmente a tempestade chegar, o vento bater forte, a água do mar subir, aí essa casa vai começar a ter problemas e ela eventualmente vai cair, ela não vai ficar em pé. Já a vida daquele que entregou-se completamente a Cristo e já fez as pazes com Deus e já anda com Deus, ele é como uma casa construída sobre a rocha. E aí a gente faz essa comparação, quando a gente usa para evangelismo, a gente diz assim, a casa sobre a rocha é a pessoa que tem Cristo, a casa sobre a areia é a pessoa que ainda não tem Cristo. E não está errado. Porém, se nós formos prestar atenção, quando Jesus fala essa parábola, ele diz que os dois ouviram. Ambos ouviram a palavra. Qual foi a diferença entre o homem que construiu a casa sobre a rocha e permaneceu, e a diferença daquele que construiu a casa sobre a areia e não permaneceu? Qual foi a atitude diferente que os dois tiveram? A comparação é a construção. Mas a atitude real, Jesus fala ali no finalzinho. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e pratica, é comparado ao homem prudente. Lá adiante ele diz, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem que constrói sobre areia. Os dois ouvem. Um pratica e o outro não pratica. O que pratica fica firme, o que não pratica, eventualmente cai. Os dois ouvem. Essa parábola, ela é primeiramente direcionada a nós, cristãos, discípulos. Porque nós ouvimos. Nós ouvimos e nós concordamos. E é interessante isso, né? Ouvir a palavra e concordar com a palavra é bom, mas não chegou lá ainda. Ouvir a palavra e sair falando essa palavra para outros, legal, mas ainda não chegou no ponto que Deus quer. Porque só ouvir a palavra e não praticar a palavra, para nós não vai fazer nenhum benefício. Se eu ouvir o Evangelho
sendo eu um não convertido, por exemplo, se eu ouvisse o Evangelho e achasse a mensagem maravilhosa, e eu saísse pregando para outros, mas eu mesmo nunca me convertesse, o que ia acontecer? Aquelas pessoas que ouviram de mim iam para o céu e eu ia para o inferno. Por mais que eu achasse que a palavra era maravilhosa e bonita e bela, e a mensagem mais emocionante e eletrizante que já foi transmitida nessa terra. A diferença entre os dois construtores, na verdade, é que um praticou e outro não praticou. Agora eu pergunto a vocês, meus irmãos queridos, o que existe entre ouvir e o praticar? Decidir. Entre ouvir e o praticar faltou o decidir. Um decidiu praticar e se comprometeu com a palavra. E aí isso fez com que a vida dele se comparasse a uma casa muito bem solidificada. O outro apenas ouviu. Talvez gostou, se deleitou, achou maravilhoso, mas ele não decidiu se comprometer com a prática. E ao fazê-lo, a casa dele podia ser linda e maravilhosa, mas não houve fundamento. Entre o ouvir e o praticar está a decisão. Vocês percebem o porquê que a decisão é tão importante? Quando, no primeiro grande provação, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, colocados lá, criados pelo Senhor para serem os primeiros de uma raça de pessoas iguais a Cristo, estavam lá. Cada dia, Deus ia tornando eles mais semelhantes a Cristo. E o próprio fato de que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava ao alcance deles todos os dias, é uma prova de que o que Deus queria é que eles passassem por lá, olhassem aquela árvore e todos os dias exercessem a sua decisão de não tomarem daquela árvore. Quando Satanás veio e fez toda aquela campanha de marketing, em favor do fruto do conhecimento do bem e do mal, e chamou a atenção deles, e descreveu aquilo de forma mentirosa, ao mesmo tempo ele exaltou as possíveis virtudes que aquele consumo daquele fruto traria, e ao mesmo tempo ele colocou em dúvida a confiabilidade de Deus, e entregou esse pacote para que Adão e Eva analisassem, e eles fizeram isso. Gênesis diz, vendo o homem, vendo a mulher, na verdade, mas enfim, o ser humano, vendo que a árvore era agradável, bonita e desejável para dar entendimento. Vocês percebem que a alma ficou toda envolvida ali, houve uma análise lógica, houve uma análise da inteligência, houve uma sedução dos sentidos, que fruto lindo, maravilhoso. Mas até aí, o pecado não tinha acontecido. Quando é que o pecado aconteceu? Quando houve a decisão. Decidiu e então tomou do fruto e comeu. E vocês percebem que Deus não veio correndo lá dizendo, não, parado, estátua. Ele não fez isso. Adão estava fazendo a coisa errada, Eva estava fazendo a coisa errada, e o Senhor não veio passar por cima da vontade deles. Isso é poderoso, ao mesmo tempo, irmãos, é uma responsabilidade tremenda, mas é tão poderoso isso. Pensar que Deus colocou em nós essa função, e Ele apela para essa função para que nós possamos vencer onde Adão falhou. Vencer como Cristo. Cristo em forma humana passou pela mesma tentação, pela mesma solicitação ao pecado, porque a tentação é isso. A tentação é uma solicitação ao pecado. É uma oferta. A tentação não obriga ninguém. A tentação oferece. Mas aí, o Senhor Jesus, fortalecido no Espírito, usando o quê?
aquela que é a espada que separa a alma do espírito, usando a palavra de Deus, para cada oferta de Satanás, Jesus respondia: está escrito. Não é como tu diz, está escrito. Não é assim, está escrito. Ele usou a palavra para fortalecer o seu espírito, e o seu espírito, usando a sua decisão, ele se inclinou para o espírito e ele venceu. Adão usou a sua decisão para se inclinar para a alma e perdeu. Irmãos, a nossa vida não é em nada diferente disso. Todos os dias, nós podemos ser Adão no Éden ou Jesus no deserto. As condições são as mesmas. Satanás vem sobre nós, querendo influenciar a nossa alma, querendo influenciar nosso sentimento, querendo pressionar o nosso intelecto, as nossas ideias, querendo oferecer prazeres do corpo. É muito interessante porque o homem foi criado para viver pelo Espírito, sendo o Espírito a parte mais nobre, o Espírito governa a alma, o Espírito e a alma então usam o corpo. Mas vocês percebem que a sociedade de hoje inverteu completamente os valores? O corpo, a sensualidade, os prazeres sensoriais, é isso que manda. É o que entra pelo olho, é o que entra pelo ouvido, é o que entra pela boca, é o que eu posso sentir. Os prazeres sensuais, é isso. Isso é o top do mundo. Ou o quê? Uma inversão completa. E o corpo acaba governando a alma. Veja, o contrário daquilo que Deus queria. E Satanás tenta empurrar isso sobre nós todos os dias. Todos os dias. Todos os dias tem o Éden para nós. Todos os dias tem o deserto. Todos os dias Satanás faz a sua oferta. Nós precisamos o quê? Decidir. E eu vou decidir bem se o meu espírito está fortalecido. Porque aí, como Jesus, eu vou apelar para a palavra fortalece e a minha decisão é correta. Eu me inclino para a vida, eu me inclino para Cristo Jesus. Eu não me inclino para a alma, e muito menos para o corpo. Eu não me inclino para a morte. Em Romanos capítulo 7, nos versículos 14 a 25, nós podemos acompanhar aqui o conflito, a descrição que o apóstolo Paulo faz do conflito, que é um conflito que nós já experimentamos no passado e ainda experimentamos muitas vezes hoje. Um conflito de uma luta interior. Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ora, ele está falando aqui a respeito da validade da lei de Deus. E ele diz assim, a lei é boa, ela veio de Deus, ela não pode ser má. O problema sou eu. Por que ele diz assim, eu sou carnal vendido à escravidão do pecado? Ele diz isso porque, e nós sabemos muito bem, a nossa raça se tornou uma raça estragada a partir de Adão. Não havia a presença do pecado no homem. Mas de Adão para frente, todo homem nasce com a presença do pecado. Todo homem nasce com essa natureza estragada para Deus e luta com ela toda a vida. Porque nem eu mesmo, versículo 15, compreendo o meu próprio modo de agir. Porque eu não faço aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, mas eu faço aquilo que eu detesto. Ora, se eu faço o que eu não desejo, eu acabo concordando com a lei, que é boa. Porque a lei diz assim, não roube. E eu não quero roubar. Eu sou um discípulo. A lei diz não cobice. E eu não quero cobiçar, eu sou um discípulo de Cristo. Eu estou concordando com a lei. A lei diz não inveje. Eu não quero invejar. Eu não saí de casa hoje para invejar. Eu não saí de casa hoje para ter concupiscência. Eu concordo, estou concordando com a lei. Tudo que a lei fala é bom, e eu concordo. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Por quê? Porque eu saio de casa não querendo cobiçar.
mas cobiço. Saio de casa não querendo mentir, mas acabo mentindo. Saio de casa não querendo me irar, mas eu me iro. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. E eu vejo que o querer o bem, o desejar o bem está em mim, mas não a capacidade de realizá-lo. O discípulo se sente assim tantas e tantas vezes, não é verdade que nós nos sentimos assim tantas vezes, meus irmãos? Frustradíssimos. Porque nós desejamos realmente querer fazer tudo conforme a gente aprendeu com Cristo. E tantas vezes não conseguimos. Tantas vezes acabamos fazendo o contrário. Se é certo que o pecado não faz parte da nossa vida, e ele não faz. O pecado não faz parte da vida de um discípulo. Porém, ele acontece. O pecado na vida do discípulo não é uma parte integrante. O pecado na vida do discípulo é um acidente de percurso. Sabe o que é um acidente de percurso? Ninguém sai de carro para viajar sabendo, quando eu chegar no quilômetro 34 eu vou furar o meu pneu. Ninguém sai planejando isso, mas às vezes o pneu fura. É um acidente de percurso. Aí o que acontece quando o pneu fura? A gente desce do carro, troca o pneu, coloca o step para rodar e continua a viagem. Assim é a vida do discípulo. Quando o pecado acontece na nossa vida como um acidente de percurso, a gente levanta de novo, invoca, pede perdão ao Senhor, o sangue de Jesus nos lava mais uma vez e a gente levanta para nunca mais pecar. Amém ou não amém? Mas o acontecimento desses acidentes de percurso, essa dificuldade que a gente muitas vezes sente para lutar contra o pecado, nos frustra de tal maneira. Eu sei que na minha carne não habita bem nenhum, e eu vejo que o querer o bem está em mim, mas o realizá-lo, o poder para realizá-lo não está. Porque eu não faço, eu acabo não fazendo o bem que eu desejo, mas o mal que eu não desejo eu acabo fazendo. Mas se eu faço o que eu não desejo, já não sou eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim. Assim eu encontro essa lei. Quando eu quero fazer o bem, o mal está lá. Ele reside em mim. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Todos nós temos prazer na lei de Deus. Todos nós temos alegria na palavra. Mas eu vejo nos meus membros uma outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Da maneira como Paulo descreve esse conflito, parece que assim, eu estou no meio de duas pessoas, uma está me puxando para o pecado, outra me puxando para a santidade. E essas duas pessoas, na verdade, não estão do meu lado, elas estão dentro de mim, estão batalhando, estão guerreando. E agora? Quem poderá nos defender? Quem poderá nos ajudar? Quem poderá nos tirar disso? Cristo fez a obra completa na cruz. Agora, quando eu fico sabendo, mediante a pregação do Evangelho, que Cristo morreu por mim na cruz do Calvário, e que aquilo que Ele fez foi providenciar também a morte do meu velho homem, para que eu não ande mais escravizado pelo pecado, isso é um fato espiritual. Eu não vi isso acontecer. Eu não consigo enxergar isso. Isso está na dimensão do espiritual. E qual é a ferramenta que Deus nos deu para que a gente se relacione com aquilo que é espiritual? Nós que ainda estamos aqui, presos a esse corpo físico e nos relacionando, em primeiro lugar, com essa dimensão física. Qual é a ferramenta que Deus nos deu para que a gente se relacione, para que a gente entre, saia da dimensão física e entre na dimensão espiritual? Essa ferramenta se chama fé. Só que a fé precisa ser acionada pela vontade.
Quando eu ouço o Evangelho, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé não é nossa, a fé veio do alto. A fé é de Deus, é um presente dele. Qual é a minha parte na conversão? É decidir. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele morreu por mim. Então eu decido pedir perdão dos meus pecados agora. Eu decido assumir que eu sou um pecador agora e orar e pedir perdão. Eu decido que a partir de agora a minha vida pertence a Cristo. Qual é a próxima ordem? Batismo nas águas? Eu decido. Sim, eu quero obedecer, eu quero ser batizado. E aí no dia eu venho no batismo, decidi de novo. E quando eu sou batizado, eu me lembro que a Bíblia diz que quando eu for submerso nas águas, o que está acontecendo espiritualmente? Eu estou sendo sepultado com Cristo. Fisicamente eu estou só entrando na água do batismo. Esse é o fato físico. Qual é o fato espiritual? Naquele momento, por causa da minha obediência, por fé à palavra de Deus e ao mandamento, naquele momento um fato espiritual está acontecendo. Eu estou sendo sepultado com Cristo. Aleluia. E quando eu for tirado da água, fisicamente eu só estou saindo da água, mas qual é o fato espiritual que está acontecendo naquele exato momento? Meus olhos não podem ver, talvez eu não possa sentir, isso não impacte meus sentimentos naquele momento, mas está acontecendo no Espírito. Qual é o fato? Eu estou ressuscitado e estou sendo colocado dentro de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E eu decido, sim, é isso mesmo, eu creio, eu morri com Cristo. Eu morri com Cristo. Deus me deu a fé, que é a capacidade para mim me apropriar dessa verdade espiritual. E eu decido, sim, eu creio. Eu morri com Jesus. Sim, eu creio. Eu ressuscitei com Cristo. Não importa a partir daí o que os acidentes de percurso insinuem para mim. Ah, mas só um pouquinho, se tu morreu por Cristo, mas quantas vezes tu pecou desde que tu foi batizado? Vê bem isso aí, hein? Acho que não é como tu está pensando. Não importa. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A minha experiência pode ser mentirosa, mas eu creio. Eu decido ficar com o que Jesus falou, amém? Eu decido ficar com a obra dele na cruz. Eu decido crer e eu decido firmar o pé. E se nós formos pensar, meus irmãos, depois que a gente é batizado, depois que a gente entrou na vida de Cristo, a Bíblia, ela se relaciona conosco com palavras de ordem. Por exemplo, Romanos 13,14, revesti-vos de Cristo, e nada disponhais a carne no tocante à concupiscência. É uma ordem, revesti-vos. Senhor, eu decido me revestir de Cristo. Tu mandou, tu garante, eu decido. Eu estou comprometido com isso. Quando a gente decide, a gente está se comprometendo, irmãos. Está se comprometendo. A Bíblia fala, façam morrer a natureza terrena, Colossenses 3,5. Senhor, eu vou fazer morrer a minha natureza terrena todos os dias. Baseado na tua palavra, eu decido fazer morrer a minha natureza terrena todos os dias. Gálatas 5,16, andai no Espírito, vivei no Espírito. Eu decido andar no Espírito todos os dias. Se tu não decidir andar no Espírito, tu não vai andar no Espírito. Lembrem que todo o processo de Deus na nossa vida, ele tem dois movimentos. Deus propõe e eu aceito. Se ele propõe e eu não decido, a mão dele vai ficar estendida a vida toda para mim. Mas nada vai acontecer. É como ouvir a palavra e achar ela maravilhosa e não praticar. Ouvir a palavra e achar ela certa, eu estou vendo a mão de Deus estendida. Mas se a minha vontade não se comprometer e eu receber essa palavra para praticá-la com um compromisso de vontade, não fecha o circuito. E nada acontece. Amém ou não amém? A vontade que Deus nos deu, e ela é livre, e ela é soberana, meus irmãos. Nem o diabo pode passar por cima da nossa vontade. Muitos se preocupam com o diabo, né? O diabo é um inimigo, com certeza. E é um inimigo a ser considerado, mas ele não é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo é a nossa incredulidade, é a nossa falta de fé. Porque por causa da nossa incredulidade, a nossa vida velha, que espiritualmente está morta,
ela tenta ressuscitar e tomar conta da nossa vida. Tomar conta da nossa prática do dia a dia, por causa da nossa falta de fé. Por causa da nossa falta de decisão. Às vezes eu tenho falta de fé porque eu tenho falta de conhecimento da palavra. Se a fé vem pelo ouvir da palavra, eu não posso ter fé se eu não conhecer a palavra. Nosso maior inimigo não é o diabo, e o diabo não pode passar por cima da vontade de nenhuma pessoa. Ele tem meios, os truques dele, tem seus meios. Mas poder para simplesmente chegar e fazer o que ele quer, ele não tem. Se ele tivesse, não existiria um convertido na face da terra. Ele teria tirado todos nós de Cristo. Mas ele não pode. Ele não pode. Ele não pode porque o Senhor nos deu uma vontade soberana e no momento em que nós decidimos entregar a nossa vida a Cristo em resposta ao amor dele, aí nós passamos para a mão dele. Da mão do Pai, ninguém pode tirar. Muito menos o diabo. A palavra fala em 1 Pedro 2,11, abstenham-se das paixões carnais. O que eu faço? Eu decido me abster. A palavra fala em Romanos 12, não vivam conforme o padrão desse mundo, mas transformem-se, ou deixem-se transformar pela renovação da mente de vocês. Tudo isso são decisões. Decisões tomadas em cima da palavra. Percebam. Vamos fazer um outro exemplo, uma outra analogia. Se aquela luz ali é a vida de Deus, qualquer uma dessas luzes aqui, né? Se aquela lâmpada ali é a vida de Deus, se o poder de Deus é a energia elétrica, a fé é o interruptor e o meu dedo é a vontade. Sem o dedo que cutuca a chavezinha, a luz não liga. Ela pode ter até uma chavezinha, pode ter até um interruptor, mas sozinha ela não liga. O interruptor até pode ser meu, está na minha casa, mas se o meu dedo não agir, a luz não liga. Compreendem? Eu preciso ligar. Sem o interruptor, nunca vou conseguir ligar aquela lâmpada, jamais. A fé é imprescindível e ela vem de Deus. Mas nas palavras, para usar um termo bíblico, a fé sem obras é... Pronto, está aí. A fé sem obras é morta. Por que a fé sem obras é morta? Porque sem a decisão da prática da fé, sem a decisão de receber essa fé e usá-la para trazer as verdades espirituais para a minha vida, sem essa decisão, a fé não produz nada na minha vida. Então, meus irmãos queridos, vamos considerar isso. Deus está apelando para que nós prestemos muita atenção e conheçamos a maneira como Ele nos criou. Saber que Deus deu a vontade a nós como algo soberano é muito importante. A minha vontade não precisa ser subjugada por nada desse mundo aqui. Talvez num outro momento fosse interessante falar sobre as coisas que nós podemos fazer para proteger a nossa vontade. Isso sim. Mas a vontade em si, o diabo não pode passar por cima. Se tu decidiu, meu amigo, o diabo não pode passar por cima. E Deus respeita a tua decisão. Deus poderia passar, mas Ele não nos fez assim. Vocês já pensaram, meus irmãos, que a diferença, por exemplo, entre uma máquina e um ser humano, a máquina vai fazer só o que ela foi programada para fazer. Ela não tem vontade soberana. Ela não pode decidir parar quando ela quiser, trabalhar quando ela quiser, trabalhar mais rápido ou mais devagar. Ela vai trabalhar. Exatamente como ela foi projetada para fazer. E não tem opção. Nós não somos máquinas. Deus colocou a vontade em nós e a vontade nos distingue das máquinas. Um homem pode trabalhar, uma máquina pode trabalhar. Mas o homem vai trabalhar
se ele decide parar, ele para. Se ele decide ir mais devagar, ele vai mais devagar. A máquina não. Ela vai fazer só aquilo que ela foi projetada para fazer. E vai ser comandada por uma outra vontade, no caso a vontade do homem. Quando Deus nos fez, Ele não nos fez máquinas. E o que nos faz não ser máquinas é a vontade. É o poder de decisão. Por que Deus nos fez assim? Porque Deus queria uma relação de amor conosco. Que fantástico isso. Vocês já viram o amor sem imposto? Te dou uma ordem agora. Tu tem que me amar. Tu não tem escolha. Tu vai me amar e tu tem que me amar. Obediência cabe. Amor não. Eu não quero ter do meu lado, como uma companheira de vida, e não é o meu caso, graças a Deus eu tenho uma esposa que me ama e a quem eu amo muito, mas eu não gostaria de ter do meu lado uma pessoa que estivesse comigo porque ela foi obrigada e não teve opção. Isso é amor? Meus irmãos, quando fechar esse grande parêntese da história humana, que é a mancha do pecado, o pecado abriu um parêntese na história, um parêntese manchado, sujo, mas esse parêntese vai fechar um dia. E quando esse parêntese fechar, lá no final, do outro lado, só estarão ao lado de Cristo aqueles que decidiram estar com Ele. Amém? Só aqueles que decidiram amá-lo. Só aqueles que decidiram responder ao amor que Deus tem e amá-lo de volta. Aqueles que não o amaram vão continuar longe dele, assim como escolheram viver aqui nessa terra. Mas nós vamos estar juntos e vamos estar lá, louvando a Ele, nos alegrando na vitória e nos alegrando que a gente vai estar finalmente naquele lugar e naquele tempo onde não vai haver mais lágrima, nem provação, nem sofrimento, e nós vamos continuar, vejam bem, e ao chegar no céu, nós não vamos então nos tornar robô, não, nós vamos continuar com a nossa vontade livre, mas totalmente conquistada por Ele, totalmente engajada com Ele, para louvá-lo e continuar louvando. Aí nós vamos estar, aí sim, iguais a Cristo. Adão falhou, ele era para ter sido formado e crescido e aperfeiçoado para ser igual a Cristo. No meio do caminho, ele usou mal a sua vontade e decidiu mal. Mas nós, lá no final, vamos estar com Cristo. Não vai passar pela nossa mente nada que não seja a glória do Pai. Não vai passar pela nossa mente nada que não seja retribuir esse amor. Não vai passar nada na nossa mente e muito menos na nossa vontade que não seja servi-lo e amá-lo pelo resto da eternidade, junto com nossos irmãos, todos juntos naquele lugar maravilhoso, no céu. Aleluia. Que o Senhor nos fortaleça, nos dê clareza, nos nossos embates do dia a dia. Lembra, o Senhor já nos deu tudo. Aperta o botãozinho, aperta o botão da fé, aperta o botão das verdades de Deus. E se está te faltando verdades para apelar, volta para a Escritura. Te dedica à palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Às vezes o ouvir entra pelo olho, né? Pode ser leitura, não precisa ser só ouvido, não. Se fortalece na fé e fortalece a tua vontade para decidir sempre pelo Senhor e sempre pelo que Ele disse, não pelo que parece, não pelo acidente de percurso, mas por aquilo que Ele disse que nós somos em Cristo. Amém? Vamos inclinar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. A Ti somos gratos, Pai querido. Que maravilhosa provisão que Tu nos deste. A obra do Teu Filho completa. Não faltou nada. Tudo está à nossa disposição. E nós Te agradecemos, porque além dessa provisão maravilhosa, Tu nos deu a fé, que é o meio para a gente alcançá-la.
E hoje Tu nos fala da nossa decisão, que é importante para fechar esse circuito e fazer com que toda essa provisão se torne real na nossa vida dia a dia, na nossa experiência. E eu quero orar por mim mesmo e orar pelos meus irmãos. Quero pedir que Tu nos traga clareza no nosso dia a dia. E que Tu fortaleça, Senhor, a nossa capacidade de decidir sempre por Ti. E que Tu nos ajude, Senhor amado, a deixar de lado tudo que nos distrai e jamais dar ouvidos a qualquer tipo de engano que queira nos levar a decidir contrário à Tua palavra, independente da Tua palavra. Senhor, a gente sabe que isso é a própria raiz do pecado. Nós não queremos isso na nossa vida. Nós queremos sim ser fortalecidos na palavra e fortalecidos na nossa decisão e através da fé trazer para a nossa experiência cada uma das verdades maravilhosas da palavra de Deus, da vida de Cristo, da vida vitoriosa e da vida que traz glória para o Teu nome, porque, Senhor, nós existimos para dar glória ao Teu nome. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo Teu Filho Jesus. No nome dele nós oramos. Amém. Amém.